Fala, turma, boa tarde, tudo bem? Todo mundo aí tá me ouvindo? Bota o chat aí. E aí, gente? Todo mundo me ouvindo, tudo certo? Fala, Tamires, fala, meu xará José. Como é que vocês estão? Tudo certo? Gente, a gente vai falar de um tema importantíssimo, um tema, tá? Que embora ele não esteja na apostila, no exercício da apostila, melhor dizendo, a gente vai trabalhar aqui alguns exercícios extras, que é para a gente saber, porque sem dúvida nenhuma foi uma época extremamente importante na história do Brasil. Estamos falando aqui, ó, parece nome de filme, né? Vargas, o retorno, né? Getúlio Vargas, ele retorna à presidência do Brasil, agora não mais a partir de uma ditadura como ele já estava acostumado. Então Vargas, quando ele chega ao poder, né, na chamada Era Vargas, onde ele fica 15 anos ininterruptos no poder, quando ele chega em 1930, ele é um cara semelhante a um ditador. Ele não obedece uma Constituição, o Congresso está fechado, liberdade de expressão caçada, né? E a ditadura ela fica mais escancarada quando ele mesmo se dá um golpe, né? E justamente inaugura o chamado Estado Novo. Esse Estado Novo, como a gente viu, foi extremamente importante e é muito importante saber para a prova da ESA, porque esse assunto é o assunto que cai de uma das partes mais importantes da história militar do Brasil, que foi a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então Getúlio Vargas ele conseguiu negociar ora com a Alemanha, do lado nazista, ora com os Estados Unidos, inimigo da Alemanha, né? Ele sabia equilibrar muito bem e nos últimos anos da guerra ele decide tomar partido dos Estados Unidos e manda algumas tropas chamadas da FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira, para libertar a Itália do Império do Mal, do Império do Nazismo. E essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ela é importante você saber na prova da ESA, né? E para quem aí não acompanhou essa aula, volta aí os vídeos que com certeza vocês vão associar. Por quê? Você tem que saber tantos aspectos, vamos dizer assim, da história militar, da evolução da guerra, quanto da importância que Getúlio Vargas deu a essa participação como moeda de troca. Ou seja, Getúlio Vargas ele negocia que o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial, só que não vai participar e ir de mãos abanando, não. Vai participar e, principalmente, vai justamente querer algo em troca. E o que o Brasil consegue em troca modifica para sempre a história econômica do Brasil. Por quê? Getúlio Vargas ele negocia, né, um investimento norte-americano para a fundação de uma importantíssima fábrica, de uma importantíssima indústria da história do Brasil, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que é aquela companhia que fica lá em Volta Redonda, que produz aço, chapas de aço, derivados do ferro, 24 horas por dia, faça chuva ou faça sol, em Volta Redonda, se produz metalurgia, se produz siderurgia. Então, essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial indiretamente acaba acarretando para nós brasileiros um processo de industrialização econômica, coisa que o Brasil era muito fraquinho, mas a partir de Getúlio Vargas eles assumem outro patamar. E é nesse sentido que a gente vai ver aqui na nossa aula, onde a gente vai ver o retorno de Getúlio Vargas ao poder. Esse retorno de Getúlio Vargas ao poder, né, vale lembrar que ele deixa o Estado Novo, acaba com a ditadura em 1945 e ele mesmo institui a democracia. Então eu quero que você capite muito bem, né? Quero que vocês associem muito bem que Getúlio Vargas, ele não era um líder que ele gostava do poder por gostar,
ou porque ele gostava de se amostrar, ou porque ele queria ficar muito rico. Na verdade, o acúmulo de dinheiro dele não foi nem tão grande se comparado com os políticos atualmente. Tá? Então, a gente não tem que pensar de corrupção ou coisa nesse sentido. Ele era um líder de verdade. E ele, como um líder de verdade, vindo de uma tradição, né, quase ditatorial, de uma visão mais autoritária da política, ele é um daqueles típicos políticos que ele não deseja ser vítima de qualquer contratempo. Ele não é um cara que quer ser preso e ir para a cadeia. Ele não é daquele tipo de político que vê o impeachment rolando dele e ele fica quieto. Não. Getúlio Vargas ele sempre se antecipa aos fatos e isso talvez seja um motivo de explicar o porquê que ele ficou 15 anos no poder ininterruptamente. Porque ele sabia equilibrar muito bem, sabia qual era a hora de entrar, qual era a hora de sair, qual era a hora de falar e qual era a hora de calar a boca. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, que coincide com o final do Estado Novo, Getúlio Vargas ele é muito pressionado pelos próprios militares que ajudaram a colocar ele no poder, é pressionado para abrir a democracia. Então Vargas, antes de ser deposto de forma vergonhosa no Palácio do Catete, tomando chute na bunda, né? Tomando tapa na cara dos militares, o que ele faz? Ele resolve, ele mesmo, falar, gente, ó, o Estado Novo foi um ciclo, esse ciclo se encerra. A partir de janeiro de 46 vão ter eleições e segue o baile. Eu tô fora da política. Então isso impediu que ele fosse vexaminado, que ele sofresse um golpe, que ele sofresse um tapa na cara, que a família dele sofresse algum atentado, né? Que ele fosse preso. Então ele era um cara muito sagaz na política porque ele sempre antecipava os fatos. E esse retorno dele, em 1951, tá? Quando ele vence as eleições de 1950, tá dentro ainda desse sentido. Por quê? Getúlio Vargas ele é um político tão bom, tão influente, né? Um cara que sabe negociar tão bem, que por mais que ele tenha saído do poder, por mais que ele tenha saído do Palácio do Catete, que era a sede da presidencial da República, né? Ali no Rio de Janeiro, ele, por mais que tenha saído, o poder não saía dele. Por quê? Os políticos que governavam, os deputados, os senadores, sempre se consultavam com ele. Né? Porque ele era um cara de muita envergadura na política, principalmente pelo movimento chamado de queremista. O que é um movimento queremista? É um movimento popular, né, de pessoas brasileiros comuns, na maioria trabalhadores, que vão para a rua, né, e falam assim, queremos Getúlio, queremos Getúlio. E é por isso que é chamado de queremista. Porque essas pessoas, o lema dessas pessoas é queremos Getúlio. Então, Getúlio, ele significava muita coisa para essas pessoas, porque foi ele que garantiu carteira assinada, foi ele que garantiu a aposentadoria, foi ele que garantiu licença por invalidez, foi ele que garantiu folga semanal, foi ele que garantiu o 13º, foi ele que garantiu férias, foi ele que garantiu descanso remunerado. Enfim, tudo que a gente conhece hoje do mundo do trabalho, os direitos trabalhistas, basicamente foi Getúlio Vargas que garantiu a classe trabalhadora. Então, ele era muito popular. As pessoas mais pobres, os trabalhadores, gostavam muito de Getúlio Vargas, porque ele era um presidente que fez alguma coisa por elas. E Getúlio Vargas sabia muito bem manipular isso, porque à medida que tem pessoas que o apoiam, que vão para a rua gritar seu nome sem ele pedir nada, à medida que ele é um cara que vários políticos querem consultá-lo para tomar alguma atitude, ele se vê como uma peça importante no tabuleiro de xadrez. E de fato ele era, né? Porque muita coisa circulava em volta dele. A popularidade dele lhe garantia um enorme capital político.
né? Então ele era muito importante para a história nacional naquele período, e era um político que, por mais que não estivesse mais na presidência, ele sempre estava ali no círculo de poder como sendo alguém muito influente. E é nesse sentido que Getúlio ele retorna ao poder após a breve experiência do presidente Eurico Gaspar Dutra, né? E aí, relembrando a última aula, Dutra fez o Plano Salt, né? O Dutra ele faz um alinhamento com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Ele corta relações diplomáticas com a União Soviética, ele fecha o Partido Comunista Brasileiro. Enfim, né? A experiência do primeiro presidente democrático após o Estado Novo foi justamente essa, né? Foi ali fazer um alinhamento com os Estados Unidos. E no processo eleitoral, prestem bem atenção, do ano de 1950, no final do mandato de Dutra, Getúlio Vargas ele resolve voltar ao poder, mas não voltar ao poder como ele tinha antigamente, ditatorial. Getúlio Vargas ele estava acostumado a dar ordens e as pessoas obedecerem. Getúlio Vargas estava acostumado, se visse algum jornal falando mal dele, ele fechava o jornal. Só que agora Getúlio Vargas ele retorna ao poder principalmente pelo aspecto democrático, pelo meio do voto. E é nesse sentido que Getúlio Vargas ele chega ao poder com uma enorme adesão popular às suas ideias. Ele foi eleito pelo partido PTB com 48% de votos. Então você imagina, num cenário de 3 presidentes, ele conseguir uma maioria absoluta de 48%. Vale lembrar que a UDN, o partido de direita, que era um partido contrário, anti-getulista, anticomunista, né? Contrário aos interesses políticos de Getúlio Vargas, novamente quem vem como candidato? Novamente Eduardo Gomes. E mais uma vez ele perde, né? Eduardo Gomes, o brigadeiro, que dá um famoso nome, né, ao docinho de todas as festas infantis, né, chamado de brigadeiro, em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes. E o brigadeiro Eduardo Gomes ele perde uma eleição em 1946 e perde a eleição de 1950. Ou seja, né, a direita não consegue crescimento eleitoral. E quem consegue assumir o poder é Getúlio Vargas por meio do voto. Agora, como que ele consegue ser eleito se ele há pouco tempo foi ditador? É porque ele é um daqueles políticos raros que consegue saber, como eu disse, entrar e saber sair. Como eu disse aqui para vocês, Getúlio Vargas ele não saiu odiado de uma ditadura. É interessante a gente fazer uma comparação porque Getúlio Vargas, quando ele sai em 1945 do poder, as pessoas vão para a rua, né? Viva, volta Getúlio, volta Vargas, queremos Getúlio, saudades do Getúlio. Por quê? Porque ele sabe sair. Saber entrar e saber sair é uma virtude que poucos têm. Agora, exatamente, o Eduardo colocou aqui, vote no brigadeiro que é bonito e solteiro. Exatamente, ele ainda era tratado como sendo alguém, né, um galã, né? Tem várias mitologias em volta, né, ali da figura do brigadeiro. Tem essa que ele é o primeiro candidato, né, a ser o bonitão e conseguir voto, né, das mulheres que votam pela beleza do candidato. Isso vai ser muito importante, né, para a eleição, por exemplo, também do Collor, né, que é o critério da beleza é um critério para se votar em alguém. E também, não sei se o Eduardo sabe também, o brigadeiro, esse docinho, foi feito pela mulher do brigadeiro Eduardo Gomes,
vendendo em Copacabana para poder justamente arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral. E o nome daquele doce é justamente brigadeiro, em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes, né? Então, é muito importante a gente entender que Getúlio Vargas, quando ele sai do poder, ele não sai levando tapa na cara, levando chute na bunda, não sai sendo processado, não sai sendo preso. Ele sai incólume, ele sai intacto, ele sai, pelo contrário, ainda adorado pelas massas. E é interessante que, se você comparar, por exemplo, com a ditadura militar, quando o general Batista Figueiredo sai do poder para entrar o Sarney, Tancredo Neves, né, só que morreu e entrou o Sarney, ninguém foi para a rua falar queremos ditadura, queremos general. Ninguém, por quê? Eles não souberam sair. Agora, Getúlio Vargas não, ele era um articulador nato, um político nato, que sabia entrar e sabia sair bem de qualquer circunstância, mesmo que colocasse uma faca no pescoço dele, porque ele sabia contornar a situação. Então Vargas, ele foi justamente eleito com 48% dos votos. E votos principalmente de quem? Do povo, da classe trabalhadora, da maioria dos eleitores. Ele ganhou no estado do Rio de Janeiro, ganhou no estado da Guanabara, ganhou em São Paulo, só perdeu em Minas Gerais para o Eduardo Gomes. Mas para o resto dos estados do Brasil, ele ganhou. Então Getúlio Vargas, quando ele chega ao poder, ele chega com uma frase, né, que é muito impressionante na campanha eleitoral dele, que ele diz que promete subir ao catete com o povo junto dele. E no dia da posse presidencial dele, ele cumpre isso, né? E aí você vê ali embaixo, ele lá no Palácio do Catete, cheio de gente em volta dele, né? Porque ele sempre vai querer estar ligado a uma situação de que o povo ama, o povo carrega nos braços, o povo adora, o povo idolatra esse cara, porque esse cara trabalha pelos pequeninos, né? Trabalha pelos mais pobres, trabalha pelos mais dificultosos, né? E aí é muito interessante porque nessa época da democracia começa a surgir os primeiros jingles, né, da história da política, né, da campanha eleitoral. E o jingle, né, do Getúlio Vargas, na minha opinião, nessa época foi o melhor jingle que já existiu em toda a história. O jingle dele foi escrito pelo Francisco Alves, é um cantor de samba que cantou com Noel Rosa, que cantou com Elisete Cardoso, que cantou com Dolores Duran, que cantou com um monte de gente. E o slogan e o lema do jingle dele era: bota o retrato do velho outra vez, bota o retrato de novo, vendo o velhinho sorrir, eu vou trabalhar melhor. Alguma coisa assim nesse sentido. Que ele fazia um jogo de brincadeira que bota o retrato do velho de novo, porque ele saiu, né? E aí agora bota o retrato dele de novo na parede. E o povo vendo, né, o retrato do velhinho sorrindo, o povo trabalha melhor. Esse era o jingle. Você pode botar lá, né, jingle Getúlio Vargas, você vai ouvir. É um musicaço, um samba, praticamente um samba enredo muito interessante, né? Só que ao mesmo tempo, gente, e aí isso que eu quero trazer para vocês. Isso, Pablo, exatamente, a gente vai ver daqui a pouco, tá? O lema, o petróleo é nosso, é inventado nesse governo, junto com Monteiro Lobato, né? Aquele que cria o sítio do Pica-Pau Amarelo. O lema era um lema nacionalista que a gente vai ver daqui a pouco, Pablo. Agora, o que é interessante nesse processo político é justamente o seguinte, né? Que Getúlio Vargas, ao mesmo tempo que ele era amado, ele era odiado. A cultura de Getúlio Vargas, né, que ele fez há pouco tempo, de fazer uma atitude em prol da classe trabalhadora, garantindo os direitos, né? A atitude que ele teve de fechar jornais, a atitude que ele teve de cooptar parte do alto escalão do exército, a atitude que ele teve, né, de impor uma ditadura, podemos dizer assim,
ao mesmo tempo que provoca o amor em uma certa parcela da sociedade, ele também provoca o ódio. Ao mesmo tempo que ele leva o amor, ele também provoca o ódio de muitas pessoas. E o partido principal que tinha ódio a Getúlio Vargas foi, como eu disse, é o partido UDN, a União Democrática Nacional. A UDN era o partido que concentrava a maior quantidade de anti-getulistas. E o principal anti-getulista de carteirinha, o mais famoso de todos, guardem esse nome, porque vai ser fundamental para a nossa aula. Eu já cheguei até a comentar aqui na última aula sobre ele, que é o Carlos Lacerda. Quem é Carlos Lacerda? Carlos Lacerda, ele era um jornalista da Tribuna da Imprensa, que era o jornal dele, e que ele fazia um bico na rede Tupi, né? Aquela mesma Tupi AM, né? Ele tinha um programa matinal em que, além de ser político, ele era um jornalista. Perfeito, Pablo, perfeito. E ele, esse cara chamado Carlos Lacerda, ele não era um simples crítico de Getúlio Vargas, no sentido assim, ele errou assim, assado, ele tomou uma atitude assim, assada. Não. Ele é um gordinho que come muito, ele é um fumante compulsivo, ele é um cachaceiro, ele atacava a pessoa, né, do político, né? Ele não atacava as ideias, ele atacava a pessoa. Então ele era muito violento e pesado nas suas críticas. E aí, como eu coloquei aqui no slide, ele fez uma frase que vai dar muito para a gente entender a mentalidade que estava na cabeça de Carlos Lacerda e que estava na cabeça de muitos de antigetulistas na história, inclusive de boa parte dos militares. Essa frase aqui é épica, que ele disse no jornal. Ele disse assim abertamente, ele disse: Getúlio não pode ser candidato. Se for, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. E se tomar posse, não pode governar. Então, ou seja, isso não é nada democrático, concorda? Né? Ou seja, se eu tenho o meu candidato nas urnas e o meu vizinho tem o dele, se o dele ganhar, ele vai presidir. Fazer o quê, né? Agora, Lacerda não. Lacerda, ele de tão antigetulista que era, e a UDN de tão antigetulista que era, a ideia da UDN era infernizar a vida de Vargas. Era perseguir, né, se ele for eleito, né, ele não deve governar. Se ele for eleito, então não pode justamente ser eleito. Se ele for eleito, não pode tomar posse. Se ele tomar posse, não pode governar. Ou seja, a ideia desse partido, já de antemão, já é meter pau. Não importa se ele fizer a melhor coisa do mundo, é meter pau, porque ele, Getúlio Vargas, representa o mal do Brasil, representa tudo de ruim. E a UDN, nesse partido de Carlos Lacerda, que era um jornalista que falava na Rádio Tupi e tinha um próprio jornal chamado Tribuna da Imprensa, ele faz parte, né, dessa UDN, e antes mesmo de Getúlio Vargas tomar posse, a UDN já metia pau no Vargas, não querendo deixar ele tomar posse. Por quê? Não queria deixar. Porque a UDN inventou uma regra eleitoral da cabeça deles, que não estava na Constituição, dizendo que Vargas não podia assumir porque ele não representava um voto majoritário. Ele não representava um voto da maioria da população brasileira. Na época não existia segundo turno, tá? Na época era uma eleição apenas de um turno para presidente. Então Getúlio Vargas, ele ficou com 48 e os outros 20 e poucos. Então o argumento da UDN era dizer o seguinte, acabou, né? Não vale porque ele não tem um voto da maioria, não tem 51%. Essa regra não existia. Foi ele, e o Lacerda e a UDN, que foi para o plenário não querendo deixar Vargas assumir o poder. E isso, gente, né, pode parecer simbólico,
Mas isso daí já diz a tônica de todo o governo Vargas. Nesses curtos anos de 51 a 54, muita coisa aconteceu. Foi muita aventura, foi muita coisa envolvida, foi muita instabilidade, foi muita discussão, foi muita porrada, foi muita coisa. E aí, gente, eu quero que vocês acompanhem aqui o raciocínio comigo, porque essa história parece a história de um filme. Um filme de aventura, misturado com ficção, misturado também com filme de terror. E tem um fim trágico. Então, todos esses atores que eu citei o nome, Eduardo Gomes, Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, são figuras importantíssimas no cenário do filme que eu vim aqui contar para vocês, né? Bem, a proposta que muito incomodava a UDN era a proposta do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Antes que você me pergunte, não é o PTB do Roberto Jefferson, né? Que até hoje existe, não tem nada a ver. Por mais que seja a mesma bandeira, tem as mesmas cores, mas são outras pessoas. Mas Vargas, ele foi eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que na época era um partido de esquerda e era um partido que tinha uma vocação econômica da defesa do nacionalismo econômico. Então, qual era a ideia de Vargas? Era fazer o Brasil se industrializar, o Brasil se modernizar, porém, entretanto, todavia, não poderia haver a incursão de empresas estrangeiras no Brasil. Então, ou seja, vamos imaginar a situação do petróleo. O petróleo é uma coisa que quem tem muita grana. O petróleo é uma coisa que quem tem não quer deixar de ter. E os países que possuem o petróleo são países que você vê aí riquíssimos, né? Você tem lá a Noruega, a Finlândia, os países ali do Oriente Médio, como principalmente a Arábia Saudita. São países extremamente ricos. São países extremamente ricos porque eles têm o petróleo. Agora, no Brasil, na época, não tinha ainda descoberto campos de petróleo. Porém, na década de 40 e 50, começam a achar petróleo na Bahia. Então, observa que eles nem chegaram aqui no Rio de Janeiro, que é onde tem mais. Mas eles começaram a achar petróleo na Bahia. E esse petróleo da Bahia, existia uma enorme dúvida. Quem vai explorar o petróleo? Quem vai explorar o petróleo? Que pelo petróleo você consegue fazer remédio, pelo petróleo você consegue fazer combustível, consegue fazer asfalto, consegue fazer biscoito Ruffles, né? Pelo petróleo você consegue fazer plástico. Então, ou seja, o petróleo é uma das principais matérias-primas de um país. Quem vai explorar o petróleo? Essa é a grande dúvida. Bem, enquanto as pessoas pensavam quem ia explorar o petróleo, já existiam duas propostas. De qual? A proposta da Texaco e a proposta da Esso, empresas petrolíferas norte-americanas. Só que havia uma consciência entre alguns cidadãos brasileiros, inclusive militares, inclusive políticos de esquerda, inclusive intelectuais brasileiros nacionalistas, como eu disse aqui, né, o Monteiro Lobato, de que se uma empresa estrangeira se apossa do petróleo brasileiro, ela está explorando um recurso que é nosso, do solo brasileiro, e o lucro em cima dela está sendo levado para fora. Ok? Qual é a vantagem de uma empresa estrangeira vir? Bem, o governo não vai gastar, não vai precisar abrir concurso público. E principalmente, né? Deixa a empresa que se vira com tudo, não precisa organizar nada. E eles vão entregar rapidamente o petróleo para o brasileiro consumir. Esse pensamento, quem tinha era o UDN.
A UDN achava que não importa a cor da empresa, não importa a nação da empresa. Se uma empresa estrangeira vier para o Brasil e quiser consumir e explorar o nosso petróleo, que seja. Porque isso é uma visão liberal, é a lei do mercado. Não é o Estado interferindo na economia. Por outro lado, a ideia do Getúlio Vargas, a ideia do Monteiro Lobato, a ideia de setores intelectuais nacionalistas do Brasil, a ideia de alguns militares era de que isso era muito perigoso. Por quê? Os americanos, como por exemplo da Texaco, chegam aqui, pegam petróleo, revendem muito mais caro e o lucro vai para onde? Para lá. Vai para a terra deles. E não fica aqui onde a riqueza é produzida. Então, para tentar organizar essa situação toda e esse caos de debates, como que deve ser a exploração do petróleo, Getúlio Vargas, ele vende a sua sardinha. Qual é a sardinha dele? A sardinha é criar uma empresa 100% brasileira que vai ter um monopólio do petróleo. É claro que essa ideia de criar uma empresa estatal, Getúlio Vargas não consegue fazer sozinho, porque ele não é mais um ditador. Ele precisa do Congresso. E para precisar do Congresso, vai ter a UDN lá, não querendo aprovar isso. Né? Então Getúlio Vargas ele fez, junto com vários intelectuais, militares, até mesmo o Partido Comunista se meteu nisso, defendendo que o petróleo é nosso. Então, ou seja, havia o debate de que ou o petróleo, segundo Vargas, a narrativa de Vargas, é nosso, de uma estatal brasileira, ou o petróleo é deles, norte-americanos. E ele compra o barulho justamente de fazer o quê? O petróleo nosso, brasileiro, com a criação da chamada Petrobras. Então, graças a ele, nós temos a maior empresa petrolífera do hemisfério sul, que é a Petrobras. A Petrobras, há 10 anos atrás, era uma empresa campeã, uma das empresas que mais valia na Bolsa de Valores, porque é uma empresa que cuida da energia, da extração do petróleo, do refino do petróleo, do 6º maior país do mundo. Né? Então, quem cuida do petróleo do 6º maior país do mundo também é um dos maiores empresas do mundo. Por quê? A empresa que cuida de um país imenso, cheio de pessoas e cheio de indústrias, cheio de atividades comerciais, logo, isso justamente vai beneficiar a uma empresa brasileira. E era essa a preocupação de Vargas. Era criar mecanismos de que o Brasil se modernizasse e se industrializasse a partir da riqueza própria nacional brasileira. Que empresas brasileiras pudessem explorar o Brasil. Que donos de empresas brasileiras pudessem gozar do lucro do seu próprio trabalho nos seus recursos nacionais. Que os empregados fossem empregados brasileiros, porque isso ia aumentar a riqueza para a população. E isso é uma cadeia, né, de consequências que, segundo Getúlio Vargas, é muito boa. Agora, qual é o problema disso? De você falar para os Estados Unidos, falar assim, ó, vocês não vão explorar o nosso petróleo porque nós temos a nossa empresa. Qual é a consequência de um governo que toma uma atitude diante dos Estados Unidos mostrando assim, olha, aqui nem todas as áreas você vai chegar a explorar aqui, porque nós queremos dar prioridade às nossas empresas. Essas atitudes vão gerando uma série de atritos entre Getúlio Vargas e o mercado financeiro, entre Getúlio Vargas e os diplomatas norte-americanos. Isso vai gerar uma série de atritos entre os interesses norte-americanos e os interesses brasileiros. E isso Getúlio Vargas vai pagar muito caro. Getúlio Vargas, como a gente vai ver, né, vai sofrer um grande problema por conta disso. Por quê? Se talvez ele tivesse feito um governo que ficasse quietinho, quer explorar o petróleo? Vem a Exxon, vem a Texaco, vem a Shell, vem qualquer empresa do mundo e explora aqui. Mas não, ele teve uma visão nacionalista, de falar, opa, o petróleo é nosso e somos nós quem vai explorar. E sendo assim, ele não criou
somente a Petrobras. Ele criou o BNDE, que hoje se chama o BNDES, né? Na época era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o quê? Uma empresa pública que empresta dinheiro para empresas brasileiras para fomentar a modernização brasileira, para fomentar a modernização das indústrias, serviços e comércio. Ele cria o projeto, só que esse projeto ele é barrado pela UDN, que é o da Eletrobras, ou seja, uma empresa brasileira que cuida do monopólio da distribuição de energia elétrica do Brasil. Então imagina quanto uma empresa dessa poderia lucrar, né? Imagina quanto que uma empresa nacional poderia se dar bem. É isso que Getúlio Vargas pensa. Ele cria também a SUMOC, né, que é a Superintendência Monetária e de Crédito, que é justamente uma inicial do que vai ser mais tarde chamado de Banco Central, em que ele regula a taxa cambial frente à moeda e o dólar, tá? Mas isso não é muito interessante para a gente saber agora, mas é também uma medida nacionalista que ele toma. E por último, ele faz uma última tentativa, só que também é barrada pela UDN, que é a famosa Lei dos Lucros Extraordinários. O que quer dizer isso? Getúlio Vargas ele diz assim para as empresas estrangeiras, principalmente norte-americanas, ele diz o seguinte: olha, meu querido, você quer vir investir aqui no Brasil? Venha, mas saiba que sobre o lucro da sua empresa, a gente vai tirar uma parte grande de impostos para esse dinheiro ser revertido para o próprio país, em construção de escolas, estradas, indústrias, etc, etc. Essa medida é uma medida que irrita muito os liberais. Por quê? É um espanta investimento estrangeiro, né? Qual empresa vai querer vir investir no Brasil e saber que 20% do seu lucro vai para o Estado, vai para o governo? Né? Isso é uma afronta às empresas aqui situadas e às empresas que viriam para o Brasil. E a UDN, como portadora, né, como porta-voz desses interesses de outras empresas estrangeiras, eles vão lá e falam: você está maluco, Getúlio? Não pode fazer isso. E barram essa lei, né, que seria uma lei para poder limitar o lucro das empresas, e essas empresas estrangeiras, se produzirem aqui, tudo bem, pode levar riqueza para lá, mas 20%, 15% dessa riqueza vai pertencer a gente, através de impostos. Né? Então, é nesse sentido que Getúlio Vargas ele se mete mais uma vez em encrenca. E a última grande encrenca de Getúlio Vargas com os setores da sociedade é quando ele resolve mudar o ministro do Trabalho e ele chama um cara que é líder do Partido Trabalhista Brasileiro, o partido de Getúlio Vargas. É um pouquinho de água. Que é conterrâneo de São Borja, Rio Grande do Sul. São da mesma cidade. E que Jango fez muito sucesso eleitoral participando e articulando os sindicatos dos trabalhadores. Bem, isso, só essa credencial que eu já dei aqui, já indica para você que Jango era um cara de esquerda. Ele não era comunista porque, né, ele não concordava com o comunismo, mas ele concordava que os trabalhadores, aqueles mesmo que colocaram Getúlio Vargas no poder, devem ter maiores benefícios. E Getúlio Vargas chama para agradar os trabalhadores, a sua massa de eleitores, esse ministro, né, chama esse político gaúcho, da mesma cidade de Getúlio Vargas, chamado João Goulart, popularmente conhecido como Jão, e ele chega já metendo uma promessa que vai ser enorme, uma promessa que promete abalar as estruturas do país, uma promessa que, se cumprida, os trabalhadores vão fazer churrasco toda semana, os trabalhadores vão comprar Skol toda semana, os trabalhadores eles vão
comer bem toda semana e ainda no final do ano vai poder viajar. Né? Vai viajar para Cabo Frio, Araruama, Arraial do Cabo, Angra dos Reis. Né? Qual é essa promessa? E que ele cumpre? De simplesmente aumentar em 100% o salário mínimo. Né? Isso nunca aconteceu na história do Brasil, um político que desse um aumento tão significativo e repentino de salário. Né? Ele promete que o salário mínimo vai dobrar. Então, ou seja, se hoje o salário mínimo é R$1.000, o salário mínimo vai para 2.000. Exatamente, Pablo. Exatamente. Jango, ele é convidado para ser ministro do Trabalho de Vargas. E chegando ao ministério, ele promete ao povo que aumentará em 100% o salário dos trabalhadores. Aumentará em 100% o salário mínimo. Bem, aí eu te pergunto, Pablo. Né? Aí eu te pergunto. Aumentar o salário é bom, né? Todo trabalhador quer ter o seu salário dobrado, triplicado. Glória a Deus, né? Agora, quem fica triste com essa notícia de que o governo aumenta em 100%? Os trabalhadores saem ganhando, vão estar ganhando o dobro. Mas quem sai chorando na história? Quem sai no mimimi? Exatamente, Ian, perfeito, os empresários. Então, os empresários, meu amigo, que já não estavam gostando muito dessa história de direito trabalhista para lá, de direito trabalhista para cá, de férias remuneradas para um indivíduo, de descanso semanal remunerado, que já estava cansado, né, de ter que pagar para um funcionário folgar. Chegou o estopim, encheu o balde, meu amigo, já era. Acabou. Getúlio Vargas, numa canetada, ele aumenta o dobro do salário. Isso faz a festa dos trabalhadores, que saem na rua comemorando como num carnaval, já abrindo a sua lata de Skol, já marcando um churrasco com os amigos e já marcando uma viagem para Arraial do Cabo. Enquanto que os proprietários, os patrões, os empresários choram e dizem assim, safado desse presidente. E esses empresários são os empresários que pagam propaganda nos jornais. Os jornais vão ficar do lado de quem? De quem paga a sua propaganda, ou vai ficar do lado da classe trabalhadora de pobres, que nem lê o jornal? É claro que eles vão aderir à ideia de quem sustenta eles, que são as empresas que pagam propaganda. Foi nesse sentido que Getúlio Vargas ele se meteu num buraco sem fundo. Por quê? Se parte da sociedade já odiava ele, a partir de agora, a maioria, né, dos empresários o odeia. Os empresários já estão de saco cheio de Getúlio Vargas. Por quê? Esse cara só aumenta salário do trabalhador, esse cara só faz coisa para o trabalhador. Né? Então, nesse sentido, Getúlio Vargas, ele catuca a onça com vara curta. Né? Ele aumenta o salário no meio de uma impopularidade entre o alto setor da sociedade, entre a classe média alta e a classe A dos empresários. A partir de então, Getúlio Vargas ele começa a ter uma série de dificuldades para se manter no poder. Por quê? Todo dia o jornal, o Globo, todo dia a Tribuna da imprensa, que era o jornal de Lacerda, todo dia a Folha de São Paulo, todo dia o Estado de São Paulo da família Farias, só bota a notícia ruim do governo, só bota a notícia ruim do governo. O dia inteiro Getúlio Vargas fazendo besteira, o dia inteiro Getúlio Vargas é horrível, o dia inteiro Getúlio Vargas é o pior, o dia inteiro Getúlio Vargas... E aí vão investigar que o filho dele ficou rico vendendo uma fazenda para um dono do Banco do Brasil, para o gerente do Banco do Brasil. E aí começa a pegar vários
né, pequenos detalhes que vão tentando desmoralizar Getúlio Vargas perante a opinião pública. Ok? Então Getúlio Vargas ele atravessa o ano de 1953, quando ele aumenta e dobra o salário mínimo, ele justamente acaba arrumando uma série de intrigas, uma série de inimigos, uma série de pessoas contrárias a ele. E aí, meu amigo, quando a coisa parece piorar, ela sempre pode piorar mais ainda, né? Nunca se esqueça dessa frase, né? Sempre que uma coisa estiver ruim, ela ainda pode ser pior, né? Getúlio Vargas, e aí eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, porque essa história parece história de filme. Essa história nem Hollywood pensou. Olha aqui comigo. No dia 5 de agosto, né, num encontro com opositores a Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, o dono da Tribuna da Imprensa, que era radialista da Rádio Tupi, que era político profissional, deputado pela UDN, se encontra com antigetulistas, faz um discurso, como sempre, tem uma boa oratória, e ele sai tarde, né? Ele sai tarde lá do encontro. E quando ele volta com um major da aeronáutica, que fazia escolta para ele, porque com medo de acontecer alguma besteira, alguma merda. E aí o que acontece? Quando ele chega meia-noite em casa e ele vai abrir a porta, aí ele começa a ouvir pão, 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 tiroteio, comendo. E quando ele vê, são duas pessoas querendo atirar nele. E aí, meu amigo, só dá tempo dele puxar a pistola dele, trocar uns tiros aqui e acolá, né? Ele toma um tiro na perna e o seu amigo Major Rubem Vaz, da aeronáutica, acaba sendo assassinado. Aí eu pergunto para vocês, ele é um deputado e jornalista. Na madrugada do dia 5 e na manhã do dia 6, quando ele vai para o jornal dele, quem vocês acham que ele acusa? Getúlio Vargas. Então o que ele fala? Esse safado, esse presidente que já foi ditador, ele quer usar as suas forças para me executar, para me matar. Esses corruptos, safados, que estão aí no poder, eles antes eram só ditadores, agora eles são assassinos e querem me matar, né? É óbvio que ele vai culpar o Getúlio Vargas. Só que esse blefe dele estava certo, mas não tão certo. Por quê? Esse atentado ele foi promovido pelo chefe de segurança, ok? Pelo chefe de segurança da guarda pessoal de Getúlio Vargas, que junto com o pistoleiro lá, né, o chefe da segurança dele é esse cara, né, Gregório Fortunato, que está ali, ele sempre é o guarda-costa de Getúlio Vargas, ele sempre está por trás de Getúlio Vargas protegendo. E qual é a história? Esse cara, de tanto ver que existe um opositor que mora em Laranjeiras, pertinho do Catete, que é onde ficava a capital, né? Onde ficava a residência presidencial. Um cara pertinho da casa dele fica enchendo o saco o dia inteiro falando mal do meu presidente, do meu patrão, falando mal do cara que eu gosto, falando mal do cara que eu apoio. O que ele faz? Ele combina uma tentativa de assassinato. E ele vai lá junto com o pistoleiro e dá um tiro e tenta matar Carlos Lacerda. Só que esse atentado foi tão desastrado que nem Lacerda morreu, e quem morreu foi um cara que não tinha nada a ver, um major da aeronáutica, né? E uma pequena sindicância do exército, da polícia do exército, investiga aqui e comprova
que quem tentou matar Carlos Lacerda e quem matou o Major Rubem Vaz foi um segurança pessoal de Getúlio Vargas. Aí é uma bomba, pá, né? Aí é uma bomba, por quê? Está comprovado, né? Exatamente, Pablo, exatamente, né? A polícia investiga e comprova que, de fato, quem tentou matar Carlos Lacerda foi o segurança pessoal de Getúlio Vargas, funcionário público que ganha salário e trabalha na segurança presidencial. Só que qual é o problema disso? E aí entra aquela sempre dilema da história, né? Até que ponto saber quando a coisa acontece de propósito ou sem querer. Mas hoje em dia há um consenso entre os historiadores que foi sem querer mesmo. Getúlio Vargas ele não seria burro de aniquilar, né, um opositor assim, né, na pistolada, né, no atentado, num tiro, no sangue frio, o cara voltando de casa. Afinal de contas, até mesmo na época que ele era ditador, ele também não fez isso com ninguém. Tá? Então Getúlio Vargas ele não mandou matar ninguém pessoalmente que tinha feito algum mal para ele. Claro que teve várias mortes na ditadura, mas ele não falou, ó, mata aquela pessoa porque eu não gosto dela. Não. Isso é coisa de bandido. Né? Isso é coisa de gente safada. E ele não era isso. Agora, o funcionário dele, que adorava Getúlio Vargas, que votou no Getúlio Vargas, que fez campanha para ele, toma as dores do chefe e resolve ir lá resolver na bala, como gaúcho que era. Olha, quem é você para falar mal do meu chefe? Quem é você para falar mal do meu patrão? Quem é você para falar mal, né, do melhor presidente do Brasil? Aí ele, pão, vai lá e tentar matar o cara. Só que isso, gente, deu um M tão grande, deu um revertério tão grande, que isso vai ter consequências infinitas. Vai ter consequência drástica na história do Brasil. Na história da presidência de Getúlio Vargas. E aí, meu amigo, Getúlio Vargas, ele começa a se complicar no próprio mês de agosto. Vocês já ouviram aquele ditado, né? Agosto, mês do desgosto. Exatamente, valeu muito para Getúlio Vargas, porque logo no início do mês acontece uma porcaria, na qual, na cabeça de Vargas, ele mesmo não tinha culpa. Ok? E o que acontece? Como morreu o major da aeronáutica, a elite da aeronáutica manda um documento pedindo que Getúlio Vargas renuncie. 27 generais do alto escalão do Exército, inclusive os generais que apoiavam Getúlio Vargas até o mês de agosto, assinam uma carta pública pedindo a renúncia de Getúlio Vargas. O seu vice-presidente, que não foi eleito na mesma chapa que ele, o Café Filho, né, entra no meio do pensamento golpista e também diz para Getúlio Vargas renunciar. Pede também a renúncia dele. E aí, lá pelo dia 20 de agosto, Getúlio Vargas faz uma declaração que sai em todos os jornais, em que ele diz, olha, só sairei do catete morto. Né? E aí, meu amigo, entra aquela ideia que eu falei para vocês no início, né? São poucas as pessoas que sabem entrar e são pior ainda, menor ainda a quantidade de pessoas que sabem sair. E Getúlio Vargas, ele era um mestre disso. Por quê? Em todos os 15 anos que ele ficou no poder, ninguém encostou a mão dele ou na família dele. Ninguém o prendeu. Ninguém deu um golpe em cima dele e tirou na força. Ninguém deu um tapa na cara dele. Ninguém fez nada, porque ele era um cara que sabia articular bem e sabia antecipar os fatos políticos. Então, quando Getúlio Vargas ele se vê acuado, prestem atenção, pela imprensa,
Então, o Diários Associados, Chateaubriand, o jornal O Globo, da família Marinho, o jornal O Estado de São Paulo, da família Farias, né? O Tribuna da Imprensa, do próprio Carlos Lacerda, está martelando ele todo dia. O Exército pede a cabeça dele. Setores empresariais pedem a cabeça dele. O seu braço direito, que era para ser o seu vice-presidente, pede a cabeça dele. Então, quando ele se vê diante da circunstância de sair do poder de forma vexatória, quando ele se vê na circunstância de sair do poder de uma forma vergonhosa, quando ele se vê diante do poder e vendo que ele podia ser massacrado e ser exposto em praça pública e ser comido por urubus, Getúlio Vargas, então, ele tem uma sacada genial. Ele fala, não vai ser dessa vez que eles vão me pegar, e vai dar o contrário. Aí o que ele faz? Na noite do dia 23 de agosto, observe como foi rápido, né? No dia 5 de agosto, ele foi, pressionado. No dia 5 de agosto. Aconteceu o atentado. Entre o dia 5 até o dia 20, todo mundo o abandona. No dia 21, ele diz que só sai do catete morto. E aí, no dia 23, ele escreve uma carta à noite, dá um beijo em sua filha, se despede dos seus filhos e ele pega uma pistola Colt, um revólver Colt 45 e dá um tiro em seu próprio peito. Bem, essa atitude dele era a atitude de um político que não queria sair da história como sendo um político covarde, não queria sair do poder como sendo a história de um político, que não era apoiado por ninguém. Ele não queria sair da presidência como sendo um cara, que convive muito bem com os outros, fazendo piada com a cara dele. Ele era um homem que falou, eu prefiro morrer do que entregar o poder na mão desses sacripantas, na cabeça de Getúlio Vargas. E é nesse sentido que Getúlio Vargas, e aí é que está o interessante, ele consegue uma virada histórica. Que virada histórica? Ele, como sendo justamente uma pessoa que sofre, ele passa a infernizar a vida dos outros. Mas não ele mais vivo, ele morto. Calma aí, eu não estou falando nada de fantasma, tá? Eu estou falando da memória política de Getúlio Vargas. Então, ou seja, ele pressionado pelo vice-presidente Traíra Café Filho, pressionado pela alta cúpula do Exército que ele mesmo sustentou, pressionado pela imprensa dos mais diversos setores e veículos, pressionado pelos empresários, ele contava com uma coisa que ele sabia que poderia contar. Quem? O povão. E aí nessa imagem que você vê aqui nesse slide, lá embaixo, você vê ali o aterro do Flamengo. E aí você se pergunta, cara, o que é aqueles pontinhos ali no aterro do Flamengo? Aquilo ali são cerca de 2 milhões de pessoas indo para o velório de Getúlio Vargas. No dia 25, que foi o dia do seu velório, o povo indignado sai à rua e sai depredando o prédio da Globo. O povo sai quebrando os carros do jornal O Globo. O povo tenta matar, agora sim, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda vai se esconder na casa de um militar. Porque o povo sai à rua indignado. Por quê? E aí é o que está bastante interessante que eu trouxe aqui para vocês. Um trecho da carta Testamento de Getúlio Vargas. E esse texto tem uma riqueza literária muito importante e muito bonita se pensar por esse lado,
Olha o texto que o cara escreve. Então você imagina a circunstância emocional dele, né? O cara sendo acusado de um crime que não cometeu, sendo traído pelos políticos que o apoiaram, sendo traído pelos generais que o apoiaram, sendo traído pela imprensa, sendo atacado todo dia pela imprensa, pressionado por todos os lados. E aí ele resolve escrever uma carta falando assim, ó, eu vou me matar amanhã, mas eu vou deixar isso aqui. Então você imagina o coração dele escrevendo isso, né? E aí tá lá o texto. Trouxe aqui um trecho, você pode achar na internet, muito fácil, né? Aí tá um trecho da carta dele, com um papel timbrado da presidência da República. Olha que interessante a carta dele, ele diz assim, mais uma vez as forças e os interesses contra o povo condenaram-se e novamente se desencandeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir que a minha nação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo, principalmente os humildes. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se quer desamparo. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolha este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentirei minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unido e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão, e aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem sempre fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora, eu vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E saio da vida para entrar na história. É um texto realmente carregado de emoção. Rian, impressionante, né? É de arrepiar, né? É impressionante. É um texto tão emocionante e que, se você observar a narrativa de Getúlio Vargas, brabo, né? Brabo demais. E se você observar a narrativa do Getúlio Vargas, ele parece, e aqui analisando como historiador, né? Ele parece se apresentar como um Cristo, né? Eu morrerei por vós, né? E a minha morte vai servir para a sua vida, né? Que toda vez que a fome bater, você lembre de mim e vá para a resistência, né? Eu ofereço a minha vida em holocausto. O povo de quem sempre fui escravo não será mais escravo de ninguém. Olha quantas frases, né, impressionantes que ele cria. E isso é importantíssimo, porque ele é um cara que sabe sair. Ele era um cara que poderia muito bem, né, ter assinado um papel, né, de renúncia, falar assim, eu, Getúlio Vargas, renuncio à presidência. E aí ele pegaria a malinha dele. Os jornalistas estariam ali na saída do Palácio do Catete rindo da cara dele. Os militares estariam cuspindo na cara dele, né? Os empresários estariam lá fazendo churrascão em homenagem, né, à saída dele. Ele viraria piada nacional, porque qualquer político que cai em desgraça vira piada. Só que ele não, ele preferiu sair atacando,
né? Ele acha aquela tática, né? Que a melhor defesa é o ataque. Ele, numa circunstância tão pesada, antes de tomar um golpe, antes de ser expulso, ele vai lá e acaba com a própria vida e põe a faca no pescoço. Por quê? O jornal o Globo fica cheio de medo. O Carlos Lacerda vai se esconder na casa de um militar. Café Filho nem queria dar cara, nem queria aparecer. Os empresários, ao invés de fazer churrasco, ficaram escondidos dentro do sótão da casa deles. Ficaram dentro do armário lá escondido, com medo de estourar alguma coisa. Porque aquilo ali desencadeou uma reviravolta na política de posição. De vítima, ele saiu para o ataque, mesmo ele estando morto. Então isso é um papel que poucas pessoas na história do mundo têm, né? De sair da vida como um gênio, de sair da vida como sendo um cara presente. E eu não estou falando de coisa de alma penada, não. Eu estou falando de história, estou falando de memória. O exemplo dele serviu justamente para modificar o cenário político do período. Ok, gente? E aí? Algum comentário? Alguma dúvida? E aí, Rian? Achou o Getúlio brabo demais, né? O cara era... Bem, a pessoa pode até não gostar dele, né? Mas que ele foi um cara diferenciado, foi. Isso não há como negar, né? Vamos lá fazer exercício? Olha, gente, como eu disse aqui pra vocês, eu estou trazendo aqui vários exercícios de provas da ESA, prova militar e semelhantes, que é para a gente assimilar a matéria, ok? Vamos lá. O segundo governo de Vargas, ou seja, não da era Vargas, mas o período em que ele foi presidente com o voto popular, terminou com o suicídio dele. Contribuiu para a crise política desse governo que o fechamento do Congresso, que acabou por unir numa frente ampla os defensores dos ideais democráticos. Contribuiu para a crise política desse governo o apoio do presidente aos políticos da UDN. C. A política econômica adotada de cunho nacionalista, da qual um dos marcos foi a criação da Petrobras. D. A série de convulsões sociais provocadas pela inflação, com movimentos grevistas organizado pelo Partido Comunista na legalidade. A ruptura entre civis e militares, que culminou com o assassinato do político e jornalista Carlos Lacerda. Contribuiu para a crise política do governo Vargas o quê? Qual dessas é a alternativa correta, gente? Qual desses fatores contribuiu? Rian já respondeu. Só o Rian respondeu? Ó,
Quem mais? Cadê o Pablo? Qual é a resposta certa? Letra C de casa. Por que a letra C de casa? Porque contribuiu para a crise política do governo justamente a política econômica adotada. É como eu disse aqui para vocês, se Getúlio Vargas ele fosse um presidente comum, né, como nós tivemos aos montes na história do Brasil, que pegasse, como diz o Raul Gil, né, pegasse o seu banquinho e saísse de mansinho, nada disso teria acontecido. Muito embora ele já fosse um velho, né, tipo, ele já tinha quase 70 anos quando presidente e fumava muito charuto, né, gostava de comer, ele sempre foi meio gordinho, então era um cara que não tinha lá a sua saúde toda. Mas ele não morreu de infarto, ele não morreu de enfim, qualquer outra doença que o cigarro ou a comida pode causar. Ele se matou. Né? E ele se matou por quê? Por conta de uma pressão que existia para que ele saísse. E ele não ia fazer isso. Ele preferia a morte do que ver seu nome jogado na lama. Preferia a morte do que tomar tapa na cara de militar. Achou melhor se matar do que entregar o poder na mão da oposição que fazia calúnia, segundo ele, contra ele. E qual é a principal coisa, uma das principais coisas que desagradava em Getúlio Vargas? É porque ele era um cara nacionalista. Ele era um cara que não achava que tinha que atrair um monte de empresa estrangeira para cá. Porque se um monte de empresa estrangeira para cá, vem para cá, extrai a nossa riqueza, vende os seus produtos, mas o lucro vai para onde? Para a Europa, para os Estados Unidos, para os países do primeiro mundo. Então, uma das coisas que mais indignava sobre Getúlio Vargas era essa política dele nacionalista. Não é a letra D, por quê? A série de convulsões sociais provocadas pela inflação, bem, o que se via no governo Vargas não era muito bem uma convulsão social popular. Pelo contrário, o povo apoiava Getúlio Vargas. Tá? E aí entra outro erro também. O movimento grevista organizado pelo Partido Comunista, então na legalidade. Não, desde 1947 o Partido Comunista era o único partido proibido na democracia. Ok? O Partido Comunista era o único partido proibido na democracia. Por que ele era o único partido proibido? Né? Dutra foi lá e desceu essa lei. Então qual é a resposta certa? Letra C de casa. A política adotada de cunho nacionalista por Getúlio Vargas com a criação da Petrobras em 1953. Show de bola, gente? Vamos lá, a questão do Colégio Naval. Tá lá. Constituem um monopólio da União a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo, a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional. Ou seja, olha a lei quando foi criada a Petrobras. É monopólio do Estado, da União. A pesquisa de petróleo, então, ou seja, nenhuma empresa americana vai chegar aqui e vai ficar pesquisando se tem petróleo na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Não, eles não vão fazer isso, porque quem tem que fazer isso é o Estado. A refinação do petróleo nacional estrangeiro. O que é a refinação?
O petróleo é aquela água, aquele líquido preto, que tem 1001 utilidades, mas ele bruto não serve para nada. Porque ele tem que passar por um processo químico. Ok? O transporte marítimo, ou seja, os navios que transportam o petróleo, também tem que ser brasileiros, ou seja, nacionalistaço, né? Com N maiúsculo. Aí tá lá a pergunta. A criação da Petrobras em 53 representa uma vitória do quê? Dos grupos ligados ao capital inglês, que garantiu baixas taxas de importação, do projeto nacionalista de desenvolvimento econômico por meio do monopólio estatal do petróleo, do capital norte-americano que garantiu o controle acionário da Petrobras, da burguesia brasileira que passava a ter o monopólio da extração, da iniciativa privada ligada ao capital nacional estrangeiro que receberia do Estado brasileiro garantias para investir na exploração do petróleo. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Letra B de bola, exatamente, galera. A galera tá arrebentando aí, hein? Pô, vocês acertam todas, hein? Vocês estão fera mesmo, hein? Tá lá. Representa uma vitória do Grupo Nacionalista Desenvolvimento Econômico do Brasil, por meio do monopólio estatal do petróleo. Ok? Então, por que eles são nacionalistas? DR, né, Pablo? Isso aí, pô. DRzão, né? Isso aí. Por que eles são nacionalistas? Porque eles enxergam que o investimento tem que ser brasileiro. Como eu disse, uma empresa, vamos pegar uma empresa estrangeira no Brasil. Deixa eu ver aqui. Fala uma empresa estrangeira aí, gente. Fala uma multinacional que está aqui no Brasil. O McDonald's, exatamente. Perfeito, Renan. Por exemplo, o McDonald's é uma empresa estrangeira. O McDonald's é uma empresa que é de fast food e que chega para o Brasil com um monte de dinheiro lá de fora. Isso é bom, porque eles investem. Gera emprego? Gera emprego. Né? Circula a economia? Circula. Só que o principal, o filé mignon de uma empresa, ninguém faz uma empresa para ficar chorando. Ninguém faz uma empresa para fazer caridade. Ninguém faz uma empresa, né, justamente para poder por exemplo, Criança Esperança, né? Ninguém faz um Criança Esperança à toa. Por quê? A lógica de uma empresa é o lucro. E o filé mignon de uma empresa, que é o lucro, o do McDonald's vai para fora, porque é uma empresa americana. Então, ou seja, traz progresso uma empresa estrangeira? Traz. Traz emprego? Traz. Traz investimento? Traz. Porém, o principal dessa empresa, que é o lucro, ele é mandado por conta corrente para um banco estrangeiro ficar lá no outro país. Então, ou seja, os americanos que não fizeram nada estão ganhando dinheiro em cima do Brasil. Então é essa mentalidade que Getúlio Vargas ele cai de pau, que ele é crítico. Porque para Vargas o dinheiro tem que circular na mão de brasileiros. E isso gera graves problemas, inclusive, como vocês viram, da própria vida dele. Olha, eu acho que essa é a última, hein? Vamos lá. Questão da PUC. Os efeitos políticos do suicídio de Vargas, que hoje completa 60 anos, já se dissiparam há muito tempo. Mas o ato continua a reverberar pela singularidade. Num homem tão racional,
e metódico, mesmo os lances da paixão foram comedidos pelo cálculo. Psicologia à parte, o extraordinário nesse suicídio é seu alcance político. No derradeiro passe de mágica, o velho prestidigitador inverte a maré, derrota os inimigos quando mal haviam aberto o champanhe e se consagra na memória popular, comandando seu vasto eleitorado por algumas décadas desde o além-túmulo. Olha que texto bacana da Folha de São Paulo. Ou seja, um cara que é muito racional, Getúlio Vargas, toma uma atitude extremamente emotiva, que é o suicídio. Só que esse suicídio dele foi um checkmate. Lembra que eu falei a metáfora do jogo de xadrez? A política é um jogo de xadrez. E ele deu o checkmate. Quando todo mundo pensava que ele ia sofrer o checkmate, ele que deu o checkmate. Né? Os caras que já estavam comemorando que Getúlio Vargas ia sair, eles mal tomaram um gole de champanhe. Por quê? Getúlio Vargas o surpreendeu. E abafou esse projeto político dos seus opositores. Então, após a morte de Getúlio Vargas, como a gente vai ver na campanha eleitoral para Juscelino Kubitschek, ele tenta se mostrar para a população brasileira como sendo o herdeiro político de Vargas. Ele não ia falar mal de Vargas. E até mesmo a UDN, né, que se candidatou à presidência, mais uma vez perdeu. Por quê? Getúlio Vargas, mesmo já tendo morrido, na campanha eleitoral ele mandou. Mesmo estando morto. E eu não estou falando de fantasma não, hein, gente? Eu estou falando o professor não é algo de alma penada não, tá? Estou falando aqui de história. Aí tá lá a pergunta. O suicídio de Vargas, em agosto de 54, foi provocado, entre outros fatores, pelo quê? A. Pela campanha contrária a seu governo unicamente desenvolvido pela imprensa escrita, pela dificuldade de articular uma candidatura de sucessão. B. Pela perda de apoio do operariado, pela oposição dos sindicatos centrais operários e satisfação popular contra a legislação trabalhista. C. Pelas dificuldades políticas e econômicas enfrentadas durante o mandato, pela forte oposição parlamentar e pela crise provocada pelo atentado contra um de seus adversários políticos. D. Pela reação popular ao seu governo ditatorial, pelas pressões internacionais pela redemocratização e pela perda de apoio da burguesia. E. Pelas reações contrárias a seu projeto de abertura do país ao capital estrangeiro, pelo aumento significativo da dívida externa e pela crise com os setores militares após o chamado comício da Central. E aí, gente? Rian respondeu. Quem mais? Cadê o Pablo? O José, meu xará. Exatamente, gente. Letra C. Ou seja, o suicídio foi provocado, entre outros fatores, pelo quê? Pela dificuldade política e econômica enfrentada durante o mandato. Pela forte oposição parlamentar, pela crise provocada pelo atentado contra os seus adversários políticos. Contra um de seus adversários políticos. Ou seja, Getúlio Vargas é pressionado por todo mundo e não consegue dar jeito no problema. Né? A ideologia política de Vargas era uma ideologia contrária a grande parte dos partidos no parlamento, como esse grupo aí político. E agora é a última, gente, saideira, hein? Os anos 50 destacam-se como um período estratégico para a constituição de partidos políticos no Brasil,
como organizações de massa, o que significa tanto esforço organizacional interno em bases mais modernas, quanto uma atuação agressiva na área do alistamento eleitoral, ou seja, da produção de cidadãos com efetivo direito de voto. A pergunta: no segundo governo de Vargas, qual partido se destacou como principal inimigo do trabalhismo e de suas lideranças vinculadas ao PTB? Letra A, o PSD. B, a UDN. C, o PCB. D, o PRP. Ou E, o PRL? Qual o partido que se destaca na oposição de Vargas e na oposição do trabalhismo do PTB? Qual é? O Rian respondeu. Quem mais vai falar? Exatamente, gente. Perfeito. A UDN, a União Democrática Nacional. Ok? A UDN era um partido que, além de ser liberal, além de ser de direita na época, além de ser antigetulista, também era um partido que vai deixar um legado muito importante para a história do Brasil, né? Para o bem ou para o mal, porque é o primeiro partido da história do Brasil que tem uma campanha anticorrupção. Então, por exemplo, Vargas, ele era tratado como sendo o Alibaba e os seus apoiadores, os 40 ladrões, tá? Getúlio Vargas, ele era tratado como um Al Capone, um gangster, e os outros políticos como os seus jagunços, né? Ou seja, a visão política da UDN, além de ser antigetulista, ela era anticorrupção. Então, por exemplo, atacava o governo como sendo corrupto, que o sistema é corrupto, que o político rouba, né? De fato, tinha alguns problemas, sim, muitos problemas em relação à corrupção nesse período. Um deles era pelo governador de São Paulo, pelo partido... agora eu não lembro o nome, se é Republicano Paulista ou Social Paulista, alguma coisa assim. É um partido do Adhemar de Barros, o governador de São Paulo, que ele faz a famosa frase, né, que todo mundo já deve ter ouvido alguma vez na vida. Perguntam para ele, falam assim: poxa, estão chamando você de corrupto, falam que você tem superfaturamento de obras, envolvido com empreiteiras, envolvido com corrupção, rouba merenda, rouba gasolina, rouba tudo. Aí ele fala assim, a clássica frase: eu roubo, mas faço. Né? Essa frase é a frase atribuída a Adhemar de Barros, que era o governador de São Paulo da época. E a UDN, ela era como se fosse um partido anticorrupção, tipo, zero tolerância, não converso com Adhemar de Barros, não converso com ninguém. Enquanto que Getúlio já era um cara mais conciliador, buscava negociar com Adhemar de Barros, e aí muitas vezes era taxado de corrupto pela UDN. Então a UDN também tinha essa peculiaridade. Ok? Gente, alguma dúvida, comentário? Tudo certo? Meu xará ali já respondeu que não. Rian falou que não. Todo mundo tá de boa então, né? Gente, valeu então, hein, gente? Qualquer dúvida, fala aí com o Zé do Zap. Exatamente, rouba mais faz, exatamente. Valeu, valeu, gente. Tchau, tchau.